Imagine trabalhar durante anos ajudando a salvar uma empresa, transformar seus filmes em sucessos mundiais, gerar bilhões de dólares em lucro e mesmo assim acabar sendo demitido. E aí, o que você faria depois disso? Algumas pessoas simplesmente seguem em frente, mas Jeffrey Katzenberg decidiu fazer algo diferente. Ele decidiu criar um novo estúdio. Um estúdio capaz de competir diretamente com a empresa que o dispensou. Ah, a doce vingança! Na época, essa empresa era simplesmente a maior, a gigante mundial da animação, a The Walt Disney Company. Durante anos, Katzenberg havia sido um dos diretores executivos principais da renascença da Disney, supervisionando filmes como A Pequena Sereia, A Bela e a Fera e O Rei Leão. Mas depois de uma disputa interna, ele saiu da empresa e decidiu provar que ainda podia dominar a indústria. Hoje você vai entender como um assistente de estúdio acabou criando o maior rival da Disney na animação. Porque a história de Jeffrey Katzenberg não é apenas sobre filmes, é sobre o poder, ego e uma das maiores disputas da história de Hollywood. Mas antes você já sabe, né? Se inscreva no canal, ative as notificações, curta, comente Rato Não Usa Roupa e compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que adora fofocas e bastidores sujos do entretenimento. Se tiver a opção, hype esse vídeo porque é muito importante para o canal, assim como as outras coisas que eu pedi antes. Lembrando que eu deixei na descrição cards com vídeos que eu tenho certeza que você vai gostar, como, por exemplo, a guerra da TV nos anos 90 e 2000, a guerra da audiência e a baixaria, entre outros conteúdos. Agora sim, sem mais demora, bora pro vídeo. O início e a ascensão de Jeffrey Katzenberg. Durante grande parte do século XX, o mundo da animação esteve praticamente com um único rei, o Estúdio Disney. Durante décadas, o estúdio fundado por Walt Disney definiu como seriam os filmes animados, histórias mágicas, princesas, música e finais felizes. Parecia impossível competir com essa máquina, mas no final do século XX surgiu um rival inesperado, um estúdio que mudaria completamente o tom da animação moderna. E por trás dessa revolução estava um homem que, ironicamente, havia ajudado a salvar a própria Disney. Seu nome era Jeffrey Katzenberg, um executivo conhecido por três coisas: disciplina brutal, temperamento explosivo e um talento quase que sobrenatural para reconhecer histórias que poderiam transformar-se em fenômenos culturais. Mas, para entender como ele acabou criando o maior rival da Disney, precisamos voltar muito antes de Hollywood. Jeffrey Katzenberg nasceu em 1950 em Nova York. Diferente de muitos outros executivos do cinema, ele não começou sua carreira no mundo artístico. Seu primeiro grande aprendizado profissional veio da política. Ainda jovem, trabalhou na campanha de prefeito de Nova York de John Lindsay. Ali ele aprendeu algo fundamental: organização e estratégia são tão importantes quanto talento. Campanhas políticas são ambientes de pressão extrema, onde tudo funciona com prazos curtos e decisões rápidas. Katzenberg absorveu esse ritmo. Décadas depois, colegas em Hollywood lembraram que ele tinha esse hábito peculiar: ligar para executivos às 5 da manhã para discutir projetos. Em 1974, Katzenberg conseguiu um emprego como assistente na Paramount Pictures. Ele fazia tarefas simples, organizava reuniões, lia roteiros e preparava documentos, mas rapidamente chamou a atenção de um executivo que mudaria sua vida: Michael Eisner. Eisner percebeu que aquele jovem tinha uma combinação rara: disciplina extrema e instinto comercial. Ele decidiu promovê-lo e essa decisão acabou mudando o futuro da indústria da animação. Durante seu tempo na Paramount, Katzenberg participou da supervisão de alguns grandes sucessos da década. Dentre eles estavam filmes como Saturday Night Fever, Grease, Beverly Hills Cop. Esses filmes não apenas fizeram sucesso, eles se tornaram fenômenos culturais, mas o maior desafio da carreira de Katzenberg ainda estava por vir: a entrada de Jeffrey Katzenberg na Disney quase falida. No início dos anos 80, o Walt Disney Company enfrentava um grande momento muito complicado. Depois do falecimento de Walt Disney, o estúdio perdeu parte da sua identidade criativa.
filmes já não tinham o mesmo impacto. Alguns analistas acreditavam que a empresa poderia até ser vendida. Foi nesse momento que Michael Eisner recebeu um convite e assumiu o comando da Disney em 1984. E logicamente ele aceitou, mas levou toda a sua equipe com ele. Entre eles estava Jeffrey Katzenberg. Quando Katzenberg chegou ao estúdio, ele encontrou algo que o deixou muito perplexo. A divisão de animação funcionava em um ritmo extremamente lento. Alguns filmes levavam quase 10 anos para serem concluídos. Para o executivo acostumado com prazos curtos e agressivos, aquilo parecia um inferno. Vendo essas coisas, ele decidiu mudar tudo, implantou reuniões semanais obrigatórias, revisões constantes de roteiro e cronograma muito mais rígidos. Com isso, os animadores passaram a chamá-lo de O General. Muitos artistas odiavam seu estilo, mas os resultados começaram a aparecer. O primeiro grande teste dessa nova fase foi A Pequena Sereia. O filme se tornou um enorme sucesso e marcou o início da chamada da renascença da Disney. Depois vieram outros sucessos, como A Bela e a Fera, Aladdin e o projeto seguinte que mudou tudo. Quando a produção do Rei Leão começou, dentro da Disney ninguém acreditava muito no projeto. Na verdade, o grande filme considerado um potencial de sucesso do estúdio era outro, Pocahontas. Por isso, os melhores animadores foram enviados para trabalhar nele e os piores. Já o Rei Leão era visto como um projeto muito menor e quase sem muita importância. Em palavras mais realistas, o filme era visto como: já que não tem nada melhor, vamos trabalhar nesse filme mesmo, até que algum outro filme bom apareça. Curiosidade rápida, durante a produção aconteceu um problema curioso. Nos primeiros testes de animação, os leões se pareciam muito com cachorros grandes. Katzenberg ficou muito irritado. Ele exigiu que os animadores estudassem o comportamento real dos animais. Especialistas foram chamados e um leão real chegou a ser usado dentro do estúdio como referência. E como sabemos, todo o esforço valeu a pena. Quando o filme foi lançado, ele arrecadou quase de $1 bilhão. Lembrando que estamos falando de uma animação feita em 1994. Isso é um feito tão grande que até hoje ninguém conseguiu desbancar, mesmo com a inflação sendo favorável. A saída de Jeffrey Katzenberg da Disney e as consequências. Ainda em 1994, o presidente da Disney, Frank Wells, faleceu em um acidente de helicóptero. Katzenberg acreditava que seria promovido para ocupar aquele cargo, mas Michael Eisner recusou. Por causa disso, a relação entre os dois executivos azedou bastante e entrou em colapso. Pouco tempo depois, Katzenberg deixou a Disney. Após a sua saída, ele processou a Disney por bônus que acreditava ter direito. A batalha terminou em um acordo gigantesco, cerca de $270 milhões. Mas o dinheiro não era o suficiente. Ele queria mostrar o seu valor e mostrar que ele não era qualquer pessoa dentro da empresa. Jeffrey queria vingança. Com 270 milhões eu até esqueceria a vingança, você também, né? O nascimento do maior concorrente da Disney. Em 1994, ele se uniu a dois gigantes do entretenimento, Steven Spielberg e David Geffen. Juntos fundaram o estúdio DreamWorks SKG. Katzenberg assumiu o comando da divisão de animação e ali ele começou uma rivalidade silenciosa com a Disney. O primeiro grande projeto da DreamWorks Animation foi extremamente problemático. O filme Shrek passou por uma produção caótica. Originalmente, o personagem principal era dublado por Chris Farley. Grande parte do filme já estava gravada quando ele faleceu em 1997. Por conta disso, o estúdio precisou recomeçar quase que tudo. Durante um tempo, trabalhar com Shrek era visto como uma punição dentro da empresa. Animadores que tinham problemas em outros projetos eram sempre enviados para lá. Observação, até parece um padrão, né? Os excluídos que fizeram os grandes filmes, mas voltando aqui. Algo curioso aconteceu. O tom irrelevante do filme começou a funcionar. Ele zombava de princesas, castelo e contos de fadas tradicionais. Muitos interpretaram isso como uma provocação direta à Disney. O resultado foi um fenômeno. Shrek venceu o primeiro Oscar de melhor animação da história. Enquanto a DreamWorks crescia, outro estúdio estava revolucionando a animação. A Pixar, liderada por Steve Jobs. Durante anos houve tensão entre Katzenberg e Jobs. Os dois competiam pelo mesmo mercado.
Quando a Disney comprou a Pixar em 2006, a disputa ficou ainda mais intensa. Nos bastidores de Hollywood, existe uma história muito curiosa. Quando a DreamWorks começou a lançar mais filmes animados, Katzenberg tentou posicionar os seus lançamentos muito próximos ao da Disney. A estratégia era simples: forçar os dois filmes a competirem diretamente nas bilheterias. Esse tipo de guerra de calendário é muito comum na indústria, mas nesse caso muitos viram como uma provocação direta à empresa que um dia o demitiu. O império da DreamWorks. Nos anos seguintes, o estúdio lançou franquias gigantes como Madagascar, Kung Fu Panda, Como Treinar o Seu Dragão. Com isso, a DreamWorks se tornou o maior rival da Disney no mundo da animação. O fim de um ciclo e o legado de Jeffrey Katzenberg. Em 2016, a DreamWorks Animation foi comprada pela NBC Universal, pertencente à Comcast, por cerca de 3,8 bilhões de dólares. Depois de décadas moldando a indústria da animação, Katzenberg deixou o comando do estúdio. Jeffrey Katzenberg é um caso raro em Hollywood. Ele ajudou a salvar a Disney em um momento crítico. Depois foi demitido e então ajudou a criar um estúdio que mais desafiou seu domínio nas décadas seguintes. Poucos executivos tiveram um impacto tão grande na história da animação. E tudo começou com um assistente que simplesmente se recusava a trabalhar menos do que qualquer outra pessoa ao seu redor. E no final das contas, a história de Jeffrey Katzenberg é uma das mais irônicas de Hollywood. Ele ajudou a salvar a The Walt Disney Company durante a chamada Renascença da Disney, participando de grandes sucessos e depois foi demitido. Ou seja, o homem que ajudou a construir a Disney moderna acabou criando o estúdio que mais desafiou ela na animação. Às vezes, as maiores rivalidades de Hollywood não começam entre empresas, mas entre pessoas. Se você gostou dessa história, esmague o dedo no like e se inscreva no canal. Comente e compartilhe também. Lembrando que eu deixei os cards de vídeos na descrição, que eu sei que você vai gostar. Tem várias opções muito boas para você continuar comigo. Cuide dos outros, cuide de você. Acertar e errar faz parte, desistir não. Te vejo no próximo vídeo. Abraços, fui! No castelo dourado da fantasia reinava a velha magia. Princesas cantavam em perfeição e o rato mandava no salão. Mas um dia disseram sorrindo: obrigado, pode sair. Demite o homem da história, achando que nada vai ruir. Mas cuidado com quem você manda embora, porque lá no pântano escuro alguém começou a criar um ogro verde bem debochado, pronto pra tudo zoar. Príncipe chato, dragão apaixonado, conto de fada virado do avesso. E enquanto o reino ainda cantava, o pântano roubava o sucesso. Quem diria, que ironia, o castelo cheio de brilho perdeu o riso do público inteiro, porque às vezes na história da fama você só demite o cara errado primeiro.